Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar hoje continuidade às nossas aulas de geometria analítica. Tá? O tema da aula de hoje será a posição relativa entre duas retas. Vimos na aula anterior, e vamos relembrar aqui, a equação reduzida da reta, né? Assim como vimos também a equação da reta e a equação geral da reta. Vimos na aula anterior que, dado uma reta R que passa por um ponto A e tem um coeficiente angular M, a equação dessa reta é dada dessa forma, né? Chamada de equação da reta. Obviamente que se essa reta não é paralela ao eixo Y, né? Se ela não é paralela ao eixo Y, ela intercepta esse eixo em algum ponto, que é da forma 0n. A gente viu isso na aula anterior também. E aí a gente consegue reescrever a equação da reta, certo? Utilizando esse ponto 0n, e obtém o que a gente chama de equação reduzida da reta. O m, como já é conhecimento de todos, é o coeficiente angular, né? E o n é o coeficiente linear da reta. Tá bom? Bom, então, vai ser extremamente importante para a gente conhecer essa equação reduzida da reta, tá? Uma que a gente fica bem fácil de verificar quem é o coeficiente angular e bem fácil de verificar quem é esse coeficiente linear. Além disso, para a gente fazer o estudo da posição relativa entre duas retas, né, será necessário e mais fácil se a gente conhecer essa equação reduzida da reta. Ok? Então vamos lá. Dado duas retas no plano, pessoal, essas retas elas têm algumas opções, né? Dado duas retas, ou elas são paralelas, ou elas são coincidentes, ou elas são concorrentes. Ou seja, ou elas estão paralelas, ou elas são a mesma reta, né? Coincidem, ou elas são retas concorrentes. Ok? E a gente vai estudar então essas posições relativas geometricamente. Tá bom? Então, o primeiro caso que a gente vai estudar é retas paralelas. Tá? Então, a gente vai ver como que determina se duas retas no plano são ou não paralelas. Bom, evidentemente, pessoal, que se a reta ela é paralela a um dos eixos, né? Se a gente tem duas retas paralelas a um dos eixos, elas são paralelas entre si. Então, é suficiente aqui a gente estudar os casos em que os coeficientes é diferente de zero e diferente de 90 graus. Né? A inclinação é diferente de zero e diferente de 90 graus. Ok. Então, duas retas, R e S. Vamos supor que ela tem equação reduzida. Por exemplo, R seria y igual a mrx mais nr. E S, que é y igual a msx mais ns. Elas são paralelas se possuem o mesmo coeficiente angular e coeficiente linear diferentes. Então, para ser paralelas, tem que ter o mesmo coeficiente angular. Então, coeficientes angular iguais e coeficientes lineares diferentes. Tá? Então, para a gente verificar se duas retas são ou não paralelas, a gente vai olhar para o coeficiente linear e o coeficiente angular. Se possuírem o mesmo coeficiente angular e coeficiente linear diferente, elas são paralelas. Caso essas retas possuem o mesmo coeficiente angular, porém coeficiente linear também iguais, né? Essas retas elas são coincidentes, ou seja, são a mesma reta. Então, por exemplo, olha, vamos supor que a gente tem uma reta R de equação menos x mais 2y mais 4 igual a zero. Então, reescrevendo essa equação que a gente encontrou a equação reduzida, a gente tem 2y igual a x menos 4. Então, y é meio de x, né, passando 2 dividindo, menos 2. Então, olha, aqui a gente tem o coeficiente angular, aqui a gente tem o coeficiente linear, certo? Agora, vamos supor que a reta S tem a equação menos 2x mais 4y menos 4 igual a zero. Então, vamos isolar novamente. Ó, 4y igual a 2x mais 4, certo? Passando para o outro lado. Né? Pegando esse 2x e esse menos 4 e passando para o outro lado da igualdade. Então, y vai ser igual a 2 sobre 4 vezes x mais 4 sobre 4. Ou seja, y igual a meio de x mais 1. Certo? Então, meio de x mais 1. Essa é a equação da reta S. Então, se a gente olha, quem é o coeficiente angular? Meio. Quem é o coeficiente linear?
1. Então, as duas retas, elas têm o mesmo coeficiente angular, né? Meio. Então, os coeficientes angulares são iguais. Porém, elas têm coeficiente linear diferente. Então, elas são retas paralelas, tá? Retas paralelas. Tá bom? Então, elas têm o mesmo coeficiente angular, né? Que é m igual a meio. Porém, coeficiente linear diferente. Bom? Bom, outro exemplo. Vamos pegar a reta R, menos 2x mais y mais 6 igual a 0. E a reta S, menos 6x mais 3y mais 18 igual a 0. Tá? Essas duas retas elas são coincidentes. Por quê? Vamos reescrever. Olha só, a reta R, reescrevendo, olha, pega menos 2x e o 6 e passa para o outro lado. Então, a gente tem y igual a 2x, né? Passa trocando sinal, menos 6. Então, essa é a equação reduzida da reta R. Quem é a equação reduzida da reta S? Passa novamente, ó, 3y igual a 6x menos 18. Então, o y é 6 dividido por 3, 2, menos 18 por 3, 6. Então, as duas retas, note que nesse caso elas têm a mesma equação reduzida, tá vendo? Ou seja, elas são a mesma reta. Tá? Se a gente observa, o coeficiente angular e o coeficiente linear são os mesmos, ok? Muito bom, pessoal. Então, agora, vamos falar de retas concorrentes. A gente viu quando são coincidentes e quando são paralelas. Bom, e a gente viu que se duas retas elas têm o mesmo coeficiente angular, né? Se elas têm o mesmo coeficiente angular e os coeficientes lineares diferentes, a gente viu que elas são paralelas. Se elas possuem o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear, a gente viu que elas são coincidentes. Então, basta a gente ver agora que quando os coeficientes angulares forem diferentes, as retas são concorrentes. Tá? Então, quando que duas retas são concorrentes? Quando elas possuem coeficiente angular diferente. Não importa o coeficiente linear, se são iguais ou não. Tá? Então, por exemplo, a reta x menos 4y mais 12 igual a 0. E a reta menos 2x mais 3y menos 9 igual a 0. São retas concorrentes. Por quê? Vamos isolar ali. Ó. A gente tem menos 4y na reta R. Certo? Menos 4y igual a menos 12 menos x. Então, passando menos 4 dividindo, a gente tem 12 dividido por 4, 3. Mais, né? Multipliquei por menos 1. 1 quarto vezes x. Então, quem é o coeficiente angular? 1 quarto. Certo? Se a gente reescreve também a reta S, né, 3y vai ser igual a 9 mais 2x. Então, a gente descobre que o y é 9 dividido por 3, 3, mais 2 terços vezes x. Então, o coeficiente angular da reta S é 2 terços. Então, o coeficiente angular da reta R é 1 quarto. O coeficiente angular da reta S é 2 terços. Então, as duas retas são concorrentes. Tá, ok? Então, é bem simples de verificar quando que duas retas são concorrentes ou quando duas retas são paralelas ou coincidentes. Ok. Um caso importante de retas são concorrentes, pessoal, é quando elas são perpendiculares. Então, além de concorrentes, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Tá? Então, é esse caso que é um caso importante. Quando as duas retas elas são, além de concorrentes, perpendiculares. Ou seja, formam entre si um ângulo de 90 graus. Ok? Bom, e nesse caso, vamos considerar então R e S duas retas perpendiculares e não verticais. Tá? Nesse caso, se a gente usar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? A gente consegue mostrar que o coeficiente angular de uma reta é menos o inverso do coeficiente angular da outra. Ou seja, se R é perpendicular a S, então o coeficiente angular de R é menos 1 sobre o coeficiente angular de S. Tá? Então, duas retas R, y igual a mx mais n e S igual a msx mais ms são perpendiculares se e somente se o coeficiente angular um é o inverso da outra. Reescrevendo, né, multiplicando cruzado aqui se a gente quiser, a gente tem que o ms vezes o mr vale menos 1. Então, se eu quero verificar se duas retas são perpendiculares ou não, basta multiplicar os coeficientes angulares. Se der menos 1,
são perpendiculares. Se não der menos 1, não são perpendiculares. Então vamos a um exemplo. Determine a posição relativa entre as retas em cada caso. Quando forem concorrentes, determine o ponto de interseção, ou seja, o ponto em comum das retas. Então vamos lá. Item A. R é menos 5x mais y mais 1 igual a 0. E S é menos 10x mais 2y menos 6 igual a 0. Então vamos primeiramente, pessoal, escrever as equações reduzidas das retas, ok? Então a gente tem, olha, está feito aqui também, mas vamos fazer no cantinho, ó, menos 5x mais y mais 1 igual a 0. Isso é equivalente a y igual a 5x menos 1, certo? É só passar, deixa eu pegar a canetinha aqui, só passar o menos 5x para o outro lado e o 1 para o outro lado com o sinal trocado, ok? Então, beleza. Então, a gente encontra a equação da reta R, né? Essa equação reduzida. Quem é a equação reduzida da reta S? Olha só. Mesma coisa. A gente tem menos 10x mais 2y menos 6 igual a 0. Então, isolando, 2y passa para o outro lado, 6 mais 10x. Divide tudo por 2, y é 3 mais 5x. Então, essa é a equação reduzida da reta S. Certo? E essa é a equação reduzida da reta R. Então, pessoal, a gente consegue agora detectar a posição relativa das retas, porque a gente tem o coeficiente angular separado. Olha, quem é o coeficiente angular de R? O coeficiente angular de R é 5, né? Só vir aqui e olhar esse carinha aqui, ó. Certo? Quem é o coeficiente angular de S? Tá aqui, ó. Então, o coeficiente angular de S também é 5. Então, as retas elas são coincidentes ou paralelas, né? Tá, quem é o coeficiente linear, então? Já que ela pode ser coincidente ou paralelas, a gente tem que determinar o coeficiente linear para a gente saber o que elas são, né? Coeficiente linear de S. Tá aqui, né, pessoal? Certo? Que é menos 1. Coeficiente linear de S. Tá aqui, pessoal. 3. São diferentes. Então, as retas são paralelas. Certo? Então, vamos ao segundo exemplo, pessoal. R tem equação menos 2x mais 3y mais 7 igual a 0. E S tem equação x mais 2y igual a 0. Então, isolando aqui, ó, vamos isolar o y. Então, a gente tem 3y igual. Vamos passar esse cara para o outro lado, vai com o sinal trocado. Vamos passar esse cara para o outro lado, ele vem com o sinal trocado. Certo? Então, y é menos 7 terços mais 2 terços de x. E S? Mesma coisa, ó, isolando o y, 2y vai ser igual. Passa o x para lá de cá com o sinal trocado. Então, menos x. Então, y é menos meio vezes x. Ok. Então, se R tem essa equação e S tem essa equação, a gente tem o coeficiente angular de R, 2 terços. Que é diferente do coeficiente angular de S, que é menos meio. As retas são retas concorrentes, ok? Nesse caso em que são concorrentes, a gente consegue determinar o ponto de interseção. Bom, então vamos determinar o ponto de interseção dessas duas retas. Como é que a gente faz isso, pessoal? Utilizando as equações da reta, ó, a gente vai ter que resolver um sisteminha, né? A gente tem menos 2x mais 3y, passando o 7 aqui para o lado direito, a gente tem menos 7. E na outra a gente tem x mais 2y igual a 0. Então a gente tem que resolver esse sisteminha. Como que a gente resolve esse sistema? Tem várias formas de resolver, tá? Pode ser resolvido por substituição, a gente pode resolver multiplicando essa equação aqui por menos 2 e somando com essa. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação aqui por 2. Por que por 2, professor? Por causa desse menos 2. Ó. Se a gente multiplicar por 2 e somar com essa equação, a gente anula o x. Então, multiplicando por 2, ó, a gente tem a equação da seguinte forma. Menos 2x mais 3y, né? A primeira equação a gente não mexeu.
E na segunda equação a gente tem 2x mais, então multiplicando tudo por 2, 4y igual a 0. Agora a gente soma as equações. Para que somar as equações, professor? A gente vai somar as equações para cancelar esse termo menos 2x, 2x, né? Então, somando as equações, a gente vai ter... Então, somando o x cancela, né? Menos 2x mais 2x, 0. 3y mais 4y, 7y. Menos 7 mais 0, menos 7. Então, a gente encontra que o y vale menos 7 dividido por 7. Ou seja, o y equivale a menos 1. Encontrado o y, a gente pode substituir em qualquer uma das duas equações para encontrar o valor de x. Então, ó, por exemplo, a gente não sabe que x mais 2y é 0? Então, o x vale menos 2y. Ou seja, o x vale menos 2 vezes menos 1. O x vale 2. Então, o x vale 2 e o y vale 1. Então, quem é o ponto de interseção das retas? É o ponto P, né, de coordenadas 2 para x, menos 1 para y. Ok? Então, esse é o ponto de interseção das duas retas. Bom, pessoal, como a gente acabou de ver no exemplo, se duas retas são concorrentes, a gente consegue determinar a interseção dessas duas retas, né? Então, vamos imaginar duas retas R de equação ARX mais BRY menos CR igual a 0 e S de equação ASX mais BSY menos CS igual a 0, que estão no mesmo plano. Se elas são concorrentes, elas se intersectam em um ponto P de coordenadas x, y, tá? E como P pertence às duas retas, né, já que ele é um ponto de interseção, ele é um ponto em comum, as coordenadas desse ponto devem satisfazer as duas equações, tá? E aí, para determinar quem é essa coordenada P, a gente tem que resolver esse sistema, né? É o que a gente fez no exemplo anterior, tá? Então, pessoal, pelo sistema, a gente pode determinar a posição relativa de duas retas, que é pela seguinte forma. Se a gente considera as duas equações das retas, R e S, certo? E a gente consegue resolver o sistema e encontrar a solução, esse sistema vai ter uma única solução, que é o único ponto em comum das duas retas. Então, se a gente resolve o sistema de equações e é um sistema possível e determinado, ou seja, tem uma única solução, essas retas são retas concorrentes. A gente acabou de encontrar o ponto de interseção delas. Se o sistema for possível, mas indeterminado, significa que tem infinitas soluções, certo? Ou seja, as retas têm infinitos pontos em comum. Ou seja, essas retas só podem ser coincidentes. E se o sistema é um sistema impossível, ou seja, não tem ponto em comum, duas retas que não têm ponto nenhum em comum, elas não se cruzam. Então, elas têm que ser retas paralelas. Então, a partir do sistema, a gente consegue determinar se as retas são coincidentes, paralelas ou concorrentes, tá? Então, por exemplo, ó, vamos determinar a coordenada do ponto P, x, y de interseção das retas R e S, de equação 3x mais 2y menos 7 igual a 0 e x menos 2y menos 9 igual a 0, respectivamente. Note que aqui eu já estou pedindo o ponto de interseção, então eu já estou falando que elas se interceptam. Eu poderia simplesmente falar o seguinte, olha, considere as duas retas de equações R e S. Utilizando o sistema, determine a posição relativa das retas, tá? Então, vamos lá, olha. O que a gente tem que fazer? Resolver o sistema constituído de equações das retas. Então, a gente tem reta R, 3x mais 2y menos 7 igual a 0. Isso é equivalente a 3x mais 2y, passa o 7 para o outro lado aqui, ó, com o sinal trocado, igual a 7, que é a primeira equação que está aqui. Se a gente observa a segunda equação aqui, ó, x menos 2y menos 9 igual a 0, a gente tem a segunda equação do sistema. Tá? Então, a gente tem que resolver esse sistema, certo? Note que aqui a gente já tem, olha, 2 menos 2y. Então, se a gente somar as duas equações, a gente já cancela o y. Então, vamos somar as equações. 3x mais x, 4x. 2y menos 2y, cancela, 0. 7 mais 9,
16. Então, basta isolar o x. X é 16 sobre 4, o x vale 4. Ok? Então, encontramos a coordenada x do ponto P. Agora, basta substituir a coordenada x igual a 4 em uma das equações, tá? Vamos escolher essa aqui, por exemplo, x menos 2y igual a 9. Então, substituindo o x por 4, a gente tem 4 menos 2y igual a 9, y é igual a... Passa o 4 para o outro lado, olha, 4 menos 2y igual a 9. Então, menos 2y igual a 9 menos 4, 5. Então, y é igual a menos 5 sobre 2. Esse menos aqui você pode passar para o outro lado aqui multiplicando, né? Então, y vale menos 5 meios. Então, quem é o ponto? X vale 4, y vale menos 5 meios. Ok? Então, essa é a forma de encontrar. Como a gente conseguiu resolver o sistema, né? A gente conseguiu resolver o sistema e encontrou apenas um ponto de interseção, significa que as duas retas são retas, só um minuto, são retas concorrentes. Ok? Beleza. Bom, pessoal, outro tema muito importante relacionado à equação da reta que a gente tem que levar, né, que a gente tem que trabalhar é o seguinte. Dado um ponto, a gente tem um ponto P. Vamos imaginar que a gente tem um ponto P e uma reta R. Qual será a distância desse ponto até a reta? Certo? Sabe qual é essa distância? Imagina uma pessoa que está num quarteirão procurando uma rua, né? Tem uma pessoa aqui nesse ponto procurando essa rua aqui, representada pela equação da reta R. Será qual é a distância dessa pessoa até a rua? Certo? É uma pergunta que a gente se faz, né? Como determinar a distância de um ponto a uma reta, tá? Então, a gente recorda da geometria plana que distância de um ponto a uma reta é a medida do segmento ortogonal, tá? A R. Então, a gente tem R, a reta, tá aqui o ponto P, ou o ponto A. Vamos chamar de A. Quem é a distância de R de A a R, né? Quem é a distância de A até R? É o segmento, a medida desse segmento aqui, ó, que liga R a A. Então, essa medida aqui é a distância do ponto A até a reta R. Beleza, mas como que a gente calcula essa distância? Certo? Então, por exemplo, como que a gente determina a distância do ponto A, 3, 5, até a reta R de equação x mais 2y menos 8 igual a 0? É a pergunta que a gente faz, né? A figura abaixo, olha só, ela mostra pra gente que essa distância é esse comprimento desse segmento aqui, né? Isso é a distância de A a R. Mas como medir esse comprimento? Certo? Então é o que a gente vai fazer agora. Descobrir como calcular a distância de um ponto até uma reta. Tá bom? Então, pessoal, se a reta R tem a equação AX mais BY mais C igual a 0, podemos calcular a distância entre um ponto P de coordenada XP, YP até essa reta através dessa expressão aqui, olha. Vamos entender essa expressão. A distância de P a R ela é dada por... Notem que no numerador da nossa fração aparece o módulo, não se esqueçam do módulo, tá? Valor positivo, porque distância é valor positivo, né? Quem aparece aqui é exatamente a gente substituindo a equação da reta R, as coordenadas do ponto P, é quem aparece no numerador. Então a gente vai substituir, olha, era AX, então a gente troca o X pela coordenada X do ponto P. BY, a gente troca o Y pela coordenada Y do ponto P, mais a coordenada C, e pega o módulo. E divide por quem? Raiz quadrada do coeficiente do x ao quadrado mais o coeficiente do y ao quadrado. Tá? Então, se a gente quer calcular a distância de um ponto ou uma reta, basta saber a equação da reta e a coordenada do ponto. Tá? Vamos, então, calcular a distância do ponto A, por exemplo, 3 menos 5, até a reta R de equação x menos 2y menos 8 igual a 0. Vamos lá. Quem é
quem é a equação da reta, né? X menos 2y menos 8 igual a 0. Então, a distância de A até R vai ser igual a módulo. Então, no lugar do x, a gente coloca a coordenada x do ponto A. Então, x menos 2y, 3 menos 2 vezes o y, que é menos 5, certo? Menos 8 dividido por raiz quadrada de a coordenada, o coeficiente da variável x, que é 1, certo? Aqui acontece 1 aqui, né? 1 vezes x. Então, 1 ao quadrado. Mais o coeficiente da coordenada y, que é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Então, a distância de A até R será menos vezes menos mais. Então, 3 mais 2 vezes 5, 10. 3 mais 10, 13. Menos 8, 5. Então, módulo de 5 dividido por 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Então, raiz de 5. Racionalizando, né? Multiplica por raiz de 5, multiplica por raiz de 5. A distância de A até R será 5 raiz de 5 sobre 5. Cancelando 5, isso dá raiz de 5. Então, a distância de A a R vale raiz de 5. Ok? Então, vou deixar um exercício para vocês aqui. Olha. Calcule a altura do triângulo ABC de vértices A, B e C em relação ao lado AB. Então, nada mais vocês vão calcular a distância do vértice C até o lado AB. Tá bom? Ok, pessoal. Vamos agora, então, determinar ângulos entre retas. Vamos considerar duas retas concorrentes R e S. Então, se a gente tem duas retas e elas são concorrentes, né? Certo? Essas retas, ela tem um ângulo aqui entre elas e o eixo X, né? A gente chamava de alfa, você lembra? Vamos chamar de alfa R e de alfa S. Certo? É a inclinação da reta, né? A gente tem a inclinação da reta. Porém, a gente pode definir um ângulo entre as retas. As retas, elas formam entre elas aqui um ângulo, a gente vai chamar de θ. Tá? Então, a gente consegue definir o que é um ângulo entre duas retas. Tá? Dado duas retas que são concorrentes, entre elas existe um ângulo. Elas formam um ângulo entre elas. Tá bom? O que a gente está interessado em saber é como calcular esse ângulo. Tá joia? Bom, então se a gente tem duas retas aqui, vamos fazer um desenho aqui. A gente tem duas retas. Certo? E aqui a gente tem um ângulo θ. Certo? A gente sabe que esse ângulo aqui, por exemplo, é alfa. A gente sabe que esse ângulo aqui é beta. O ângulo, a inclinação das retas, né? Vamos chamar de alfa e beta. A inclinação da reta E a gente chama de alfa, a inclinação da reta S a gente chama de beta. Então, se a gente tem alfa, beta e esse θ aqui, se aqui é alfa, se esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui em vermelho é 180 menos alfa, né? Ângulos complementares aqui, né? Então, se a gente utilizar a soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente tem 180 menos alfa, mais beta, mais θ, igual a 180. Então, a gente tem essa igualdade. A gente quer saber o valor do ângulo θ. Então, cancelando aqui, ó, 180 menos 180, 0. Alfa menos alfa mais beta mais θ vale 0. Então, isolando o θ, a gente tem que o θ é alfa menos beta. Então, está aqui o θ. E agora, a gente substitui na expressão da tangente. Quem é tangente de θ? Por que a gente vai levar para tangente, pessoal? Porque a gente tem o coeficiente angular da reta. Né? A tangente dos ângulos é o coeficiente angular da reta. Então, quem é tangente de θ? É tangente de alfa menos beta. Só que tangente da diferença, a gente lembra, isso é tangente de alfa, né? Menos tangente de beta, dividido 1 mais a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Então, mas quem é tangente de alfa? É o que a gente chama de coeficiente angular da reta R. Quem é tangente de beta? É o coeficiente angular da reta S. Tá bom? Então, a gente chega nessa expressão. Ou seja, se a gente tem duas retas RS de coeficiente angular R e coeficiente angular MR e coeficiente angular MS, o ângulo entre essas retas obedece essa relação. A tangente do ângulo é o módulo, tá bom?
de MR menos MS sobre 1 mais MR vezes MS. Tá? Alguns casos especiais, né? Se as retas forem paralelas, os coeficientes angulares são os mesmos. Então, o numerador aqui vai zerar, né? MR, já que são os mesmos menos MS é zero. Então, a tangente de θ é zero. Então, qual é o ângulo entre as retas? Zero, né? Óbvio, se as duas retas são paralelas, né? O ângulo entre elas é zero, né? Não tem ângulo entre elas, né? Bom, e se as retas RS forem perpendiculares, a gente sabe que o coeficiente angular, o produto é 1, é menos 1, perdão, né? E o θ vale 90 graus, tá bom? Ok, vamos a um exemplo. Considere as retas R, y-4 igual a 3 vezes x menos 5 e S, 2x mais y menos 7 igual a 0. Determine o valor do ângulo agudo formado entre as retas. Tá, pessoal? Então, a gente vai determinar o ângulo agudo formado entre essas retas. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizar o que a gente acabou de saber. A gente precisa de conhecer os coeficientes angulares. MR, MS. Basta saber isso aqui para a gente descobrir o ângulo entre as retas, o ângulo agudo. Então, vamos lá. Como que a gente descobre o coeficiente angular da reta R? A reta R é y menos 4 igual a 3x menos 5. Então, quem é o coeficiente angular? Está aqui, 3, né? Esse aqui é o nosso coeficiente angular. Coeficiente angular. Então, MR vale 3. Agora, outra equação. 2x mais y menos 7 igual a 0. Isolando y, 7 menos 2x. Então, quem é o coeficiente angular agora? Menos 2. Então, o MS é menos 2. Então, quem é a tangente? Então, a tangente do ângulo θ agudo entre os dois é o módulo de o coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S dividido por 1 mais o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S. Então, isso é módulo de menos vezes menos, mais 3 mais 2, 5. 1, 3 vezes menos 2, mais vezes menos, menos 6. 1 menos 6, menos 5. Então, a tangente vale 1. Se a tangente vale 1, então a gente olhando na tabelinha, a gente descobre que o θ é 45 graus. Então, quem é o ângulo agudo entre as duas retas? 45 graus, ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que tenha ajudado um pouco a vocês a tirarem dúvidas a respeito de interseção de retas e posição relativa das retas, né? E até a próxima, que a gente vai vir falando a respeito de matemática financeira, ok? Obrigado a todos.